Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde a todos e todas. Nos últimos dias, a educação pública sergipana voltou ao centro do debate social e político. A greve da rede estadual, a cobrança por negociação, a defesa da retomada da carreira e o enfrentamento ao congelamento de direitos recolocaram uma pergunta antiga, mas ainda incômoda. Que projeto de educação um governo revela quando trata o magistério como custo e não como investimento humano e social? É sobre esse momento, seus impactos e seus significados mais profundos que o TV Sintese conversa agora com Leila Moraes, vice-presidente do Sintese, uma das vozes que tem ajudado a traduzir com firmeza e nitidez o que está em jogo para professores, professoras, estudantes e toda a sociedade sergipana. Portanto, não saia daí. Está no ar, TV Sintese. Boa tarde, pessoal de casa. Vocês podem estar achando um pouco diferente o cenário de hoje, e realmente é. Nós estamos aqui na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, em frente ao Tribunal de Justiça, onde aconteceu a votação, pelo pleno do tribunal contra a nossa greve. Foi decidido que a greve é ilegal. Mas isso não quer dizer que a nossa luta terminou. E diante de toda essa dinâmica, fomos obrigados a mudar o nosso cenário. Está aqui na praça, estou aqui com a professora Leila, ela que é vice-presidente do Sintese, e ela vai contar para a gente não só sobre o que aconteceu hoje aqui no Tribunal de Contas, mas também sobre esses 10 dias de luta. Nosso programa ele é gravado, como vocês sabem, às quarta-feiras. Então, hoje, quarta-feira, fazem 10 dias que professores e professoras estão em greve. Professora Leila, boa tarde. Vamos começar aí de uma atividade que vem sendo feita junto à sociedade sergipana e que acredito que isso tenha ajudado muito a abrir esse espaço de diálogo, a sentir esse apoio da população. Sintese, junto aos professores da rede estadual que estão em greve, está fazendo aí atos em feiras livres, dialogando diretamente com os pais, com as mães, com os nossos estudantes. Então, como é que foram pensadas essas atividades e como é que tem sido essa receptividade da população em relação à greve dos professores? Boa tarde, Luana. Boa tarde a quem nos assiste, sabendo que o nosso programa é gravado e as condições na qual está sendo gravado esse programa que se apresenta no sábado, mas é dinâmica da luta, né? A gente sabe, como você bem colocou, estávamos aqui acompanhando o pleno do Judiciário sobre a decisão da legalidade ou ilegalidade da nossa luta, mas antes de tudo isso, até chegar hoje, nós estivemos dialogando com a população sergipana. Em diversos municípios, foi deliberado em assembleia dias de atividades grandes, como a gente chama, com atos na porta da Secretaria da Fazenda, do Tribunal de Contas, que já foram apresentados aqui no programa, mas também foram deliberadas aquelas conversas ao pé do ouvido com a população sergipana, exatamente para estar tratando com as famílias dos nossos estudantes quais as pautas que fizeram o magistério sergipano e estadual chegar ao ponto da greve. Para as pessoas entenderem que uma greve ela não é deliberada de uma hora para outra. E às vezes a população ela não consegue compreender muito bem como é que se dá essa dinâmica. Então, levar a nossa pauta, levar a nossa carta com o que é que está sendo cobrado do governo do estado foi um dos momentos de atividades desses 10 dias de greve que nós já tivemos. Então, muito importante, fundamental, a aceitação da população, a compreensão de todos que paravam, que ouviam, que levaram para casa a carta para fazer a leitura com mais profundidade, para entender que a nossa pauta é pela retomada da
da carreira, para entender que a gente está lutando pela valorização do professor, mas também pela dignidade do nosso estudante, para que o processo de ensino e aprendizagem se dê realmente como ele deve se dar, com a garantia da alimentação escolar, com a garantia do transporte, das condições de assistência e de suporte para os nossos estudantes com deficiência. Então, tudo isso a gente levou para a população sergipana, nos diversos municípios e aqui na capital, em que fizemos esse diálogo nas feiras livres. Como a professora Leila colocou, foi entregue uma carta à sociedade sergipana, explicando os motivos da greve, para atingir, sobretudo, os pais, as mães, os responsáveis e os nossos estudantes da rede estadual. Essa carta, professora, acredito que tenha sido essa ferramenta, como você também já disse aí em sua fala, a ferramenta principal para que as pessoas pudessem entender os reais motivos. Infelizmente, existem aí sendo difundidas inverdades sobre a nossa greve, inverdades sobre a luta dos professores, e que é fundamental que a população compreenda que essa luta, é claro que todo trabalhador quer valorização, né? A gente não vive de amor só, né? Todo profissional precisa ser valorizado, precisa ter um bom salário, precisa ter sua carreira respeitada, afinal há uma lei que determina isso para os professores, mas também a nossa greve trata sobre a situação dentro das nossas escolas, porque diferente do que o governo Fábio Metidieri vem tratando, não anda lá tudo às mil maravilhas dessa forma, né, professora Leila? Exatamente. A gente sabe, Luana, que o poder midiático, de publicidade, de propaganda do governo, ele é muito intenso. A gente sabe que os milhões que o governo tem para construir o que ele precisa, né, de dizer que o Sergipe é a mil maravilha, tudo no Sergipe funciona maravilhosamente bem, ele tem esse recurso. Mas nós temos que fazer o nosso contraponto, apresentando como é que estão as nossas escolas. Nós temos ainda muitas escolas precisando de reforma, precisando de ampliação, precisando de climatização. Climatizar não é apenas colocar, coloquei o ar-condicionado, mas e as condições materiais para a manutenção desse ar-condicionado? As nossas escolas não têm esse dinheiro, então cabe ao governo do estado também. A Secretaria da Educação tem que ainda pensar em destinar uma verba para que seja feita essa manutenção. Por exemplo, os nossos estudantes com deficiência. Não dá para você normalizar, você ter estudantes com deficiência na escola e ele não ter o suporte necessário para a permanência desse estudante. Eu tenho não sei quantos mil estudantes matriculados com deficiência. A matrícula é uma coisa, a permanência é outra, a continuidade dos estudos. Eles precisam de um suporte pedagógico, eles precisam de condições materiais nas escolas para dar ele até locomoção nessas escolas. Eles precisam de pessoal de apoio, porque temos estudantes que precisam receber aquele apoio da pessoa para levá-la ao banheiro, para poder dar alimentação escolar quando tem. Então tem toda uma logística, vamos assim dizer, que não pode ser maquiada, que não pode ficar escondida. Não, eu já matriculei, é o suficiente. Não, o Estado tem a responsabilidade da matrícula e da permanência desse estudante. E isso também é pauta da nossa luta. Então são diversas as condições. As condições do transporte, nós hoje vivemos uma realidade com uma distinção entre o transporte de quem está, por exemplo, no ensino fundamental matriculado e de quem é do ensino médio. Com o novo ensino médio, se ampliou a carga horária do ensino médio da primeira à terceira série, como a gente chama. E isso transformou em 6 horários, que ou os estudantes perdem o último horário, porque precisam pegar o transporte que sai junto com o ensino fundamental, que só tem 5 horários, ou atrasa a turma da tarde e a turma da noite. Então tem uma desconexão no transporte escolar que está sendo prejudicial. Horas para quem está no ensino médio, horas para quem está no ensino fundamental. E o Estado tem a responsabilidade de reorganizar isso também. Também é pauta da nossa luta. Então, até para desmitificar, como você bem coloca, as inverdades que são construídas. O sindicato só luta por salário. Nós lutamos por salário porque, como você bem disse, ninguém paga contas com amor no supermercado. Ninguém bota comida na mesa, porque eu tenho amor. Não, eu dou aula, sim, com muito amor. Eu faço o meu trabalho e desenvolvo o processo com meus estudantes, com muito carinho, com muita fraternidade. Mas eu preciso, sim, ser valorizada. E quando a gente fala da valorização, a gente está falando, sim, das questões salariais, que envolvem... Eu não posso considerar normal, hoje eu tenho uma perda de mais de 51% do que é a minha remuneração, se o plano de carreira estivesse efetivado, se a minha carreira estivesse correta, como a lei estabelece, como está lá posto pelo STF, que o governo do estado tem a obrigatoriedade de retomar a carreira do magistério, como prevista na lei de 2009. Então tem uma série de pautas e, óbvio, o conjunto delas é a nossa luta.
Leila, então agora vamos falar sobre o que aconteceu aqui no Tribunal de Justiça. A greve dos professores teve início no dia 9 de março e no dia 7 o governo do estado, no sábado, antes mesmo do movimento paredista ser iniciado, o governo do estado ele entrou com uma ação junto ao Tribunal de Justiça para que a greve fosse decretada ilegal. Mas a desembargadora Simone Fraga disse que a nossa greve era legal. No entanto, houve aí uma mudança, uma juíza substituta, Adelaide Moura, ela dá a ilegalidade da greve. E aí o tribunal veio para decidir, afinal, a greve é legal ou é ilegal. E esse desfecho foi dado aqui hoje. Então, Leila, vamos contar um pouco para o pessoal de casa o que aconteceu aqui hoje na praça. Participação massiva de professores e professoras para acompanhar de perto esse julgamento. Primeiramente, colocar da importância desse momento, Luana, da presença maciça, como você bem colocou, da nossa categoria, que veio acompanhar de perto, numa vigília aqui no Tribunal de Contas, uma decisão, né, que não define os rumos da nossa luta. Primeiro de tudo, ser julgada legal ou ilegal não iria definir a continuidade ou não. Tanto que, pela ilegalidade considerada hoje, a partir do julgamento que tivemos, se mantém a greve. Então, primeiro de tudo, colocar isso, para as pessoas entenderem. Uma greve, ela só é, dado continuidade ou encerrada, em uma assembleia da categoria. Quem decide pelo início da greve é a categoria e quem decide pelo final da greve, mesmo ela sendo julgada ilegal, é a categoria. Somos nós, professores e professoras, que definimos esse rumo da nossa luta. Para colocar isso, para todo mundo entender, porque muita gente fica assim, mas já foi julgado ilegal, então acabou a greve. Não, depende de uma decisão de assembleia. Primeiro isso. Mas, hoje é sábado, como vocês sabem, nosso programa foi gravado na quarta e na quinta-feira nós tivemos uma assembleia que daqui a pouquinho vocês vão assistir qual foi o encaminhamento da assembleia que foi feita. Bom, Leila, eu vou aproveitar, vamos chamar aí a Elisângela Valença, ela fez uma entrevista com o professor Roberto Silva para falar sobre o encaminhamento da Assembleia dos Professores e de Professoras da quinta-feira, dia 19. Elisângela, é com você. Após 11 dias de greve, professoras e professores da rede estadual de ensino se reuniram em Assembleia Geral. Professor Roberto, como os professores avaliaram o movimento? Veja, a avaliação geral que o movimento ele é vitorioso, porque os professores conseguiram dialogar com o povo de Sergipe, demonstrar os motivos pelos quais o magistério paralisou esses dias e, ao mesmo tempo, demonstrar para o governo que não pode continuar uma política de reunião sem proposta efetiva. A suspensão da greve se deu também a partir de uma proposta apresentada pelo governo, que na avaliação da categoria ela não é uma proposta o fim em si mesma, é o início de um processo que é preciso que o governo avance. E no nosso entendimento, o avanço deve se dar a partir de uma mediação junto ao Tribunal de Justiça, para que o governo diga como ele vai retomar o plano de carreira dos professores, como vai descongelar as nossas gratificações, como vai atender os nossos direitos. A gente entende que a greve demonstrou que é preciso que haja um outro tipo de relação com o magistério. O que o magistério aprovou aqui, suspendendo a greve, é uma demonstração para o governo que nós queremos negociar. Nós queremos dialogar, nós queremos construir a saída. Agora, por parte do governo, tem que ter também essa boa fé, essa boa vontade para a gente construir essas saídas. Professor, quais são os próximos passos agora? Os próximos passos agora, nós vamos estar comunicando ao governo a decisão da categoria da suspensão da greve, o retorno das aulas a partir de amanhã. Vamos estar comunicando ao Tribunal de Justiça também a suspensão da greve e o retorno das atividades, mas também informando tanto ao governo como ao tribunal da necessidade de ter a continuidade das discussões, das tratativas com o sindicato, para que o governo aponte como ele vai retomar o plano de carreira dos professores, como vai assegurar os direitos do magistério. Essa boa-fé do governo do Estado e essa mediação do Tribunal de Justiça, nós entendemos que vai ser crucial para que o movimento não volte a acontecer. Então a gente entende que essa boa-fé que foi aqui demonstrada pelos professores, suspender o movimento, mas acreditando que o governo vai negociar a partir de agora, é importante.
caso o governo não avance a negociação, o movimento pode voltar, a greve pode retomar. Mas isso é caso não avance. Da parte do sindicato, nós vamos fazer todo esforço para que as negociações possam acontecer. Bom, viram aí o encaminhamento das professoras e professores durante a Assembleia da última quinta-feira, dia 19. E agora, professora Leila, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, vamos deixar aí um recado para a sociedade, para os pais, para as mães, para os responsáveis, para os nossos estudantes, sobre a nossa greve, sobre a nossa luta, que é por valorização, que é por educação de qualidade social. Então, mandar essa mensagem aqui para a população de Sergipe sobre a luta do magistério público da rede estadual. Primeiro eu quero agradecer, Luana, toda a solidariedade, todo o apoio, todo o acolhimento que as famílias tiveram durante todos os dias de greve para com os professores e professoras, dando mensagens de apoio, cobrando, vamos lá, vamos fazer para que termine a greve, vamos fazer de alguma forma. Também cobrando, a gente ouve cobrança, de que a gente se empenhe para poder encerrar a greve, mas dizer aqui, a greve, como eu já coloquei antes, ele não é o primeiro instrumento de luta da nossa categoria. Ele está sendo, nesse momento, ele foi o extremo que nós chegamos pela posição unilateral do governo do estado. Então, as cobranças devem ser feitas ao governador Fábio Mitidieri, que atenda a pauta do magistério, que valorize o professor, que o discurso da valorização não pode ser apenas um discurso retórico, governista, mas tem que ter a efetividade da ação. E não venha com premiação, porque premiação não significa valorização. Valorização é você ter uma remuneração digna para que você não precise desse tipo de situação de uma vez no ano receber um prêmio para poder ajustar suas contas ou parte delas. Então, o professor quer ser valorizado na integralidade da sua função social que cumpre. Pois é, minha gente. Depois dessa conversa, deu para perceber que nenhuma categoria devia ser empurrada até o limite para conseguir algo tão elementar quanto ser ouvida. Quando o diálogo falha, falha junto uma ideia básica de gestão pública. A de que governar também é escutar, negociar com honestidade e tratar conflitos com responsabilidade. Diplomacia não é adorno, é método. Ética não é discurso, é prática. E promessa feita para desmobilizar, mas não para cumprir, desgasta a confiança e aprofunda a crise. O que professoras e professores reivindicam não é privilégio, é respeito. Respeito à palavra dada, à mesa de negociação, à carreira, à escola pública e à sociedade. Porque no final das contas, quando um governo troca o trato transparente por atalhos e subterfúgios, não fere apenas uma categoria, fere a própria democracia. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.